1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGig. Eu sou o José Paiva, já tenho aqui comigo Maria Escaja, José Pedro Silva e João Maria Joné. Tão bons. Isto foi assim um início super... Nós nem estávamos bem até assim, estamos intimidados. É verdade. Estou meio constipado, devo dizer. Temos pena. Pode ser Covid ou pode ser tuberculose. Eu não posso apanhar Covid agora. Eu tenho imensa coisa para fazer. Eu nunca tive Covid. Olá. Eu nunca tiveste até ao dia, não é? Isto é uma coisa como nunca tive. Não, eu testei positivo, mas não tive sintomas. Eu acho sempre que quem Tu não nunca teve teve... Covid? Eu acho sempre que quem nunca teve foi quem me trouxe isso. É tipo o passageiro. Sim, é o paciente zero. Por acaso vim de Itália a meio de fevereiro Ah, claro, e já trazias Covid. de 2020. Pronto, já estava lá Covid e eu por acaso fiquei doente uns dias antes. Só que tem sido... Mas o tempo também está meio estranho, não é? Faz chuva, faz sol. Chegamos àquela fase do podcast em que estamos a falar do tempo. Sim, eu tinha um tema muito mais interessante, mas não quero falar sobre isso. Qual é? É aquele que está ali ao pé do José Pedro Silva, mas ele não quer falar. Ok, ele não quer falar sobre Não isso. queres? Pronto. Vamos deixar os Vamos espaços. então para um Quem? O José café. Eduardo Nis, a Joana Amaral Dias, o Ricardo Pereira. Vamos então, isto hoje, preparem-se porque vai correr bem. Vamos então ao café. Sim, isto hoje é daqueles episódios que não lembra a ninguém. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípio escaldadinho. Olá, sejam novamente bem-vindos ao dia de reflexão e agora vamos ao nosso café, que eu vou pedir a ajuda do público, neste caso o João Maria Joné. João, qual é o nosso café? Não temos. Pois é. No entanto, eu hoje fui acordado por um separador de folhas e estou sempre a ser acordado por Atenção, tu estás a dizer folhas. superador e não separador, porque eu percebi inicialmente separador. Também percebi separadores. Quando disseste Queres aqui, dizer o quando disseste superador no de carro- folhas, que é aquelas máquinas que Sim, andam... mas continuo Mas a eu dizer quero. isso. Todas as vezes disse isso, incluindo agora quando Pois, disse. mas estão 13 e não percebemos. Não, perceberam agora ou não? Sim. Agora estão a falar de Depois coisas muita que insistência. acontecem em off. Eu havia de falar das coisas que vocês dizem em off. Não é que há as parecenças entre separador e superador. Ui. Devíamos fazer um extra de Não coisas que se devíamos dizem off nunca. de reflexão. Não, eu não venho a esse episódio. Pois. Então, continuando. Vocês percebem para que é que aquilo serve agora, a sério? Sim, para separar folhas. Para quê? Qual é a utilidade? Para ajudar, em vez de ser com uma vassoura, Para ajudar ao quê? a afastar as folhas dos sítios. Para irem para outros sítios? Sim, para depois estar num sítio que Mas é isso seja que mais não faz fácil sentido. recolher. Mas elas depois são recolhidas. Às vezes. Não, é só mandar as folhas para outro sítio. Às vezes são mandadas para outro sítio só. É que eu acho que eu já vi serem só mandadas para outro sítio, então é completamente Tu é a não mesma estás lá coisa. o tempo todo que o senhor está a trabalhar. de Sabes lá certeza. tu, quem é que te disse a ti? bem, não, achei que tinhas mais que fazer. Por exemplo. Achaste, isso é um racismo teu. Pronto. Pronto. Queres dizer alguma coisa ou vais continuar calado? Mas lá Espera, se aquilo ainda não não- podia ser ao contrário, ser um aspirador de folhas. Podia. E se calhar era mais útil. Se calhar Mas eu faria acho muito que há. mais sentido. A ideia, eu vou ter que Nós trazer... trouxemos um especialista em É, jardinagem. em jardinagem. Devias agora só sim. focar-se em José Pedro, Não, porque ele percebe mesmo muito disto. Eu vou tentar dar aqui algum conteúdo de interesse à vossa conversa, não vou dizer, não é? Mas estás com a lanterna ligada? Obrigado. Pronto. O que é que se passa? Está com a lanterna ligada. É que o superador de folhas tem um problema ainda maior do que só incomodar o João Maria Joné, que eu já acho que seja um problema que era suficiente para acabar com eles. Ora bem. Sim. Aquilo é contra a natureza, porque aquilo, ouvia um especialista uma vez dizer, É verdade. porque aquilo afasta as sementes, ou seja, as coisas caem e todo o ecossistema, portanto, tudo isto está ligado. Pois está. Tudo isto está ligado. Isto anda tudo ligado. já. Olha, ainda tens outra, que é que aquilo se ficasse, as folhas se ficassem nos canteiros, serviam de, não é? Adubo, aquela coisa. Não sei. Tudo isso, tudo. Sim, mas imagina, nas sarjetas é chato, porque cantope. Pois, mas aí o separador não vai separar folhas molhadas. Olha, tenho aqui um bom para a nossa conversa. Quem inventou a merda do separador de folha? Essa invenção só pode ser obra do diabo. O bagulho é mais alto que o motor de um avião. Parece que todos os meus vizinhos utilizam essa merda para empurrar as folhas para a calçada. Deixam as folhas nos jardins ou usem um rastilho. Vão tomar nu. Mas tu fizeste. Não foi não, mas eu por acaso acordei e pesquisei no Twitter separador de folhas para ver quantas pessoas é que já tinham falado sobre isso e fiquei encorajado. Por isso é que trouxe o tema. E não é barato comprar um separador de folhas. Pode custar até 100 paus. Pois, as autarquias achas que estão a brincar? Okay. Muito bem. Até Olha, 100 ainda vamos paus descobrir também. aí um esquema esquema. de venda de separadores Separadores de folhas. Eu nunca consegui perceber a utilidade. Aliás, eu lembro-me de ou o meu pai ou a minha avó, que são as duas pessoas da minha família que mais praticam jardinagem. Minha avó, no caso, já não pode jardinar, mas quando estava viva, jardinava.
E Como é que sabes que num jardim no chão? Pois é, nunca sabes. sabes o que é que eu sei? Tenho a certeza que Ou não no há inferno, separadores não de sei. folhas no Percebes céu. que a tua avó esteja no inferno? Não, ela sei. foi para o céu. Pronto. O que significa que eu nunca mais a vou ver. Certo. E soprador de folhas vais para o inferno. o soprador de folhas é claramente uma coisa que só há no inferno. Só no inferno. Sim. É Aliás, uma das- deve ser inferno ou no só o que inferno? é que ele tem. O inferno é só um sítio cheio de sopradores de folhas sempre ligados, sempre a soprar as folhas para a cara. Mas já não sei se era o meu pai ou se era a minha avó que odiava aquele objeto ou aquela máquina e tinha várias coisas contra, mas eu era muito pequena, então não sei reproduzir. Mas Eu agora vou-vos dizer já é um ódio de família, sabes? Certo, Isto certo. já é Mas olha, só geracional. para aquela coisa de jardinagem urbana, estás a dizer que é contra a natura, não sei, quase tudo no que se passa de espaços verdes dentro de cidades é contra a natura. Por exemplo, todas as árvores das cidades são homens, por isso é que estão sempre a deitar coisas que nunca nada recebe. não, Os plátanos e não sei o quê. Sim. E, portanto, aquilo tem uma interação estéril que causa a porcaria toda cá nas cidades. Sim, nomeadamente na sociedade automóvel. Mas olha, vou-te dizer uma coisa que é, vocês não se lembram, com certeza, porque eu acho que agora não se utiliza, mas vocês não se devem lembrar que antes do soprador de folhas, que é uma coisa muito enervante, há uma peça que eu não sei qual é o nome, porque aquilo serve para, no fundo, o soprador é para juntar as folhas todas e depois eles metem num saco e levam quando não há aspirador. E, portanto, no fundo é para limpar um jardim de folhas, seja ele qual for. Mas, noutros tempos, era uma cena com uns dentes metálicos gigantes e aquilo a arrastar no chão ou no passeio era como talheres nos pratos. Era tão irritante. Eu não sei se o barulho não é mais... já ouvi isso também. Estás a ver aquela cena de ferrinhos? Separador de folhas Prefiro mil vezes isso. é mil vezes pior. Olha, estudantes criam um separador de folhas silencioso nos Estados Unidos. Claro. Finalmente. Isto sim é avanço tecnológico. Estamos sempre aqui à procura. Por isso é que o Jané gosta tanto dos Estados Unidos. Claro. Na verdade há uma razão, uma só, e é esta. Sim, mas conhecendo os Estados Unidos como se conhece, o separador de folhas é silencioso porque não funciona. Deve ser assim devem ter inventado assim uma cena que é não só para folhas, não só para folhas, mas também não faz barulho. Olha, muito giro. Não foi? Foi. Epá, podia ter sido pior, não é? É verdade. Isso Até pode parece Acho ser que foi um pior. tema de interesse público. Parece honestamente. que não tínhamos tema, não parece? É, podíamos voltar a fazer estas coisas. Bom, Não parece entretanto, nada. vou beber um bocadinho de água e vamos à nossa reflexão, está bem? Vá, até já. Vamos refletir. Ora bem, vamos lá falar então de Lucília Gago, Procuradora-Geral da República. José Pedro Silva finalmente deu uma entrevista. Estávamos todos ansiosos por esta entrevista. Uma entrevista de verão, uma entrevista amena. Estávamos, eu penso que sim. Todos os portugueses, depois da eliminação de Portugal, este era o assunto mais importante, penso eu. A senhora disse muitas coisas. Falou do tal parágrafo que mandou abaixo o governo de António Costa e falou mesmo de uma espécie de perseguição ao Ministério Público. Ela disse muita coisa. Além disto, achaste uma entrevista esclarecedora, importante, ou é só mais do mesmo e a senhora está mesmo ali de pedra e cal para nunca mais sair? Nunca mais não, porque acho que entretanto vai ter que sair, não é? Mas... Quando chegar ao final do mandato, não é? Sim. O que é que achaste? Olha, vou-te dizer uma coisa. Eu não acho nada que tenha dito essa coisa. Acho precisamente o contrário. Desculpa lá contrariar-te. Mas eu acho que eu só ouvi a entrevista no dia seguinte porque tinha que se ouvir, não foi nada no... portanto, isto para dizer que não havia essa ansiedade, mas não consigo perceber porque é que a RTP, porque é que uma grande entrevista à Procuradora-Geral, quando temos tantas dúvidas, que as dúvidas existem, tem 40 e poucos minutos. Não percebo porque é que neste momento tudo na televisão portuguesa é a correr, é tudo. Não sei o que é que eles têm para fazer a seguir. É o capitalismo. Não sei se é o capitalismo. Sei eu? Isso é que estou a dizer. Normalmente para a Maria Escaja, normalmente É sempre- até quando chove. Mesmo o separador de Não, folhas quando também é chove uma não é. cena capitalista, não é? Porque Não sei se é. nos países comunistas há voluntários para varrer as folhas. Mas enfim, Não, há Eles pessoas apanham a uma a trabalhar. uma com gosto e e organizam. catalogam. Folha número 1 do Jardim X. Mas não vamos agora para essa discussão. Se tu sabias porque é que era, eu respondi-te. Pronto. Têm sempre todos muita pressa, nomeadamente no canal público, todos nós pagamos na fatura da eletricidade, portanto devia ter esta... Para que é que eu pago um canal? É para ser diferente dos outros, é para ter outra capacidade, para se tiver que Porque é que eu entrevistar... pago um canal a 2 euros Então por as mês? noites do Euro estão sempre melhores que as outras coisas todas. As noites do euro, pronto, tudo. Não sei de que, Eu pago o Rui Malheiro. Não sei de que é que o está... que eu pago, é o Rui Malheiro e o Carlos Daniel. Pronto. Com orgulho. Por acaso também é um programa... pago por a acaso, Antena 3. não sei porque é que estás a dizer isso, mas também é um programa que eu vejo de facto sobre o euro. Agora já não vejo nenhum, porque
porque já não interessa ver para nada. Mas enfim, nós pagamos a estação pública para isto mesmo, para se os outros têm que entrevistar pessoas durante 5 minutos, aquilo as televisões neste momento, as pessoas rodam a uma velocidade. Ontem vi no Twitter que Augusto Santos Silva se chateou. Foi na SIC Notícias. Foi na SIC Notícias, tipo Santana Lopes. Porque era supostamente... Não foi bem a mesma coisa. Não foi bem a mesma coisa, até porque não foi... Não foi mais Cristiano Ronaldo contra a Coreia do Sul. Estou com uma pressa do caralho para me tirar. Não foi interrompido por Mourinho, foi interrompido por Joe Biden. Concentrem-se. Mas a questão é esta, as pessoas deslocam-se até a estúdios e tudo isso, falam durante 3 minutos e os jornalistas começam a dizer temos que acabar. Eu cada vez com isso temos que acabar digo, porra, se pensares bem, também há muita gente que não tem coisas para dizer além de 3 minutos. Olha, nós aqui. Está bem. Mas eu estou a agradecer o que me estás a defender, por acaso. Tu concordas? Concordo, sofro muito disso. Levas muito com 3 minutos? Tudo. Sim, eu faço muito 5 a 8 minutos. Pronto. Então precisavas de mais tempo para esclarecer em que pontos. Exatamente. Eu sei, estás a falar genericamente. Estou a falar genericamente, mas até com a procuradora, numa entrevista que ela faz, uma num mandato, são 47 minutos ou coisa parecida, e temos que acabar, mas antes. Eu ouço aquilo e digo, pá, não consigo perceber. Às vezes o que acontece é a pessoa em si, o entrevistado, desdobrar-se em várias entrevistas. Provavelmente não vai ser este o caso, não é? Ou seja, imagina campanhas, vai à televisão, vai não sei o que. Todos os entrevistadores lhes fazem as mesmas perguntas. Certo. Mas não é que há vários formatos. Nada. Este caso é um bom ponto porque ela de facto fez para aí uma entrevista. A primeira vez ou a segunda. É a primeira. E não, primeira entrevista que ela dá em 6 anos. E não se conta que fará outra tão cedo, pelo menos, vai ao Parlamento antes disso, porque até porque demonstrou essa disponibilidade mais uma vez. Aí vai estar mais tempo. No Parlamento, sim. Mas pronto, agora vamos ao conteúdo, que é outra parte. Eu acho que a Procuradora-Geral não disse rigorosamente nada de interesse. Porquê? Porque a senhora leva para ali princípios básicos, teorias gerais de direito, tudo coisas óbvias, tudo coisas que qualquer pessoa com o mínimo de cultura geral pode dizer, ou seja, não se meteu, não demitiu ninguém, portanto não houve uma violação dos poderes, da separação de poderes, verdade. O trabalho dela é investigar qualquer pessoa, verdade. Não há ninguém acima da lei, verdade. É tudo verdade. Quer dizer, só que nós sabemos bem que, e estas coisas é a teoria e é assim que as coisas funcionam, está tudo certo, mas nós sabemos que estes casos, concretamente, e outros, porque eu acho também que uma entrevista, por isso é que eu também queria mais tempo, porque na Justiça e da parte do Ministério Público neste país não houve só influencer e Madeira. Mas, de facto, eu concordo com aquela teoria que diz, de facto, quando atinge o poder político é sempre tudo muito mais grave. Isso está errado. Porque as pessoas, o cidadão comum, as empresas, também têm estes problemas, também enfrentam abusos da Justiça e uma Justiça que claramente não respeita os seus direitos. Portanto, não tem que ser o Primeiro-Ministro a sofrer um parágrafo terrível que lhe dá cabo da carreira para um país ficar preocupado com a sua Justiça. Mas as perguntas são todas direcionadas para os casos de agora. Só que o problema devia ser muito mais, por isso é que tinha que ser mais aprofundado. Porque há uma cultura no Ministério Público que tem que ser... Repara, numa entrevista pode-se tentar perceber quais é que são as linhas orientadoras. Isto porquê? Porque há um custo de oportunidade. Nós não temos meios infinitos. Portanto, se eu escolho ter dezenas de magistrados, dezenas de técnicos, dezenas de polícias para escutar um ministro, um governo, um primeiro-ministro, um empresário, quando depois só tenho estes indícios, eu não estou a escutar outros. Eu não estou a investigar outros. Portanto, há alguém que se está a rir pelo Ministério Público, estar concentrado em casos que aparentemente são de lana caparina. E, portanto, uma das perguntas ou uma das coisas que eu teria tentado sacar à senhora é quais é que são as vossas escolhas? Quer dizer, o que é que vos leva? É pela importância do suspeito? Portanto, um ministro é mais importante, se imagina, do que um traficante de droga. Do que um barão da droga, não é um traficante. É mais importante por ser ministro? E são estas coisas, porque neste caso, e se este caso acabar, como me parece que vai acabar, que é sem nada... pelos indícios que temos apenas ela disse que o inquérito António Costa ainda decorre. É mais uma das coisas que disse que também é básico. Depois decorre, tem que o fazer, é da lei. Eu volto a dizer, andou sempre em coisas que nenhum maluco se pode atrever sequer a criticá-lo e a dizer, não, está errado. Não, tudo que ela disse está certo. Mas não esclarece nada. Portanto, eu acho que foi ali um passeio pela avenida, em horário enorme, como quem diz, fui dar os meus esclarecimentos, mas a mim
não nos esclareceu e de facto acho que se deve por parte dos jornalistas. O Vítor Gonçalves fez a entrevista que quis fazer, mas também tem um tempo muito limitado. E depois também há aquela coisa que é o tempo limitado, a merda das audiências. O que é que as pessoas todas querem ouvir? Quando eu digo todas, é o que é que uma maioria, o que é que dá audiência? É o parágrafo de Costa. Mas eu pergunto. Que esteve sempre no ecrã, não é? Mas eu pergunto-me se esse é o problema da justiça portuguesa e, neste caso concreto, do Ministério Público. Ora bem, Joné, há ou não uma campanha orquestrada contra a senhora Lucília Gago e contra o Ministério Público e contra a Justiça? Como ela disse. Há uma campanha, da qual eu faço parte, contra a maneira de funcionar do Ministério Público. Se a Procuradora-Geral da República acha que está na natureza do Ministério Público trabalhar mal, funcionar mal, então há uma campanha contra o Ministério Público. Isso não há a menor dúvida de que se a consideração é que o Ministério Público, por natureza, pela maneira esquisita como existe dentro do nosso sistema constitucional e de justiça, deve funcionar assim mal, então sim, é uma campanha contra o Ministério Público, porque assim ele não serve para nada. E eu nisso subscrevo o que o José Pedro está a dizer. Acho que assim, como ele está feito, seja para os mais pobres, seja para os mais ricos, não serve para nada. E lá está, podemos falar dos problemas, como se tem falado. O Manifesto da Justiça não é uma coisa que fale só dos problemas para os mais poderosos, ao contrário do que dizem as capas do Correio da Manhã. Falam da morosidade, falam dos custos, porque essas questões são relevantes para os 25% da população prisional portuguesa que está em prisão preventiva, que não são todos ex-ministros e ex-secretários de Estado, são pessoas para quem a justiça não funciona, por várias razões. E se dizer que as coisas estão mal e funcionam mal é ser contra, que é uma coisa tipicamente portuguesa na nossa cultura de escrutínio público e democrática, até, que é cada vez que me dizem que as coisas estão mal é porque a minha existência está mal. É uma coisa, é sempre, a crítica nunca é conjuntural, é sempre existencial. E isso é verdade para a Lucília Gago, para o Primeiro-Ministro ou para o capitão da Seleção Nacional. É sempre, as críticas nunca são, bem, agora já não estás bem aqui. São sempre, bem, estão a atacar a essência do meu ser. Eu acho isso uma treta. Mas também não deve ser fácil, por exemplo, para o Lucília Gago ter de gerir tudo isto, tendo em conta as críticas, por exemplo, que vieram do PS por causa da Operação Influencer, ou até de Marcelo Rebelo de Sousa, que a acusou de maquiavelismo. Portanto, estou aqui a tentar ser advogado do diabo. Não. Obviamente que não é fácil ser Procuradora-Geral da República. A ideia que dá é que se ela queria fazer alguma coisa para mudar a maneira como aquilo funcionava e a maneira como não há hierarquias ali, os procuradores fazem o que lhes apetece e não há pensamento estratégico sobre a melhor maneira de levar um caso à justiça, não há rigor na maneira de levar os casos à justiça. Se ela queria fazer alguma coisa sobre isso, falhou. E se falhou, em vez de admitir que falhou e falar publicamente sobre isso, dizer, olha, eu queria ter feito isto e não deu, eu queria ter feito esta reforma e choquei com o sindicato, choquei com os magistrados, choquei com não sei o quê. Em vez de dizer isso, não. Fingiu que não se tinha passado nada, não se demitiu, não bateu com a porta e, portanto, agora é difícil, mas ela é que escolheu esta dificuldade. Se ela quisesse dizer, olha, não consigo mudar isto, isto assim para mim não dá, pode-se ir embora, ninguém é obrigado a fazer 6 anos. Maria, muita gente fez pressão para que esta entrevista existisse e agora, pelo menos do que eu estou a ouvir do José Pedro e do Joné, não é suficiente. Merecia mais, nós não vamos ter mais entrevistas, provavelmente, que isto não deve dar mais entrevistas. E, portanto, fica aqui uma série de pontas soltas, talvez para a próxima ou para o próximo procurador responder. Ou seja, a Lucília Gago está a dificultar até, talvez, o lugar do próximo, do seu sucessor. Sim, e eu acho que é importante referir e relembrar que ao fim de 6 anos de mandato e a 3 meses do seu fim, ela dá a sua primeira entrevista. E
o dever da transparência e da informação aplica-se a todos os cargos públicos, e especialmente com um cargo tão delicado e com tanta influência. Desculpa, eu não estou a conseguir ignorar o Zé Pedro Silva com o seu Android, a brincar com o seu novo Android, depois de ter iniciado uma cruzada contra a Apple. Eu estava a tentar fazer um conteúdo para as redes sociais. Devias fazer mais devagarinho. Mas não sei se queria que dissesses tão alto que eu tenho um Android, mas pronto. Tim Cook resolve o problema deste homem para ele voltar a ser feliz. O Tim Cook houve o dia de reflexão que eu sei. Tenho a certeza. Thank you so much, Tim Cook. Reflection Day. Continuando. Pronto, e é um caso único isto. Nunca aconteceu, e um cargo tão delicado e que mexe com tanto cargo e tanta coisa, a transparência devia ser maior. Há efetivamente um recurso excessivo e abusivo a provas de escuta. O Código Penal prevê que isto seja utilizado, mas de uma forma excepcional. Pessoas estarem 4 anos a serem escutadas, pá, é um bocado... É uma grande violação da privacidade de qualquer cidadão. E um ministro também é um cidadão, não é só um ministro, não é? Não é só o cargo que ocupa, tem uma vida. E a ideia de poder estar 4 anos sob escuta, para mim parece-me um pouco... deixa-me desconfortável. E acho que, enfim, acho que há um recurso... Já há muitos anos que se recorre abusivamente às escutas. O que é que eu vos queria dizer mais? Já sei o que é que eu vos queria dizer mais. Queria-vos dizer que... Desculpem, eu não estou bem. As sucessivas violações do segredo de justiça enfraquecem a própria justiça e promovem julgamentos em praça pública que levam a coisas como o que aconteceu no passado janeiro. Foi janeiro. Não sei do que te fala. Que o António Costa se demitiu. Novembro. Foi novembro. Olha. Ele sai mais tarde, mas... Janeiro, sim. E Lucília... Fez muita confusão quando Lucília Gago diz que tem a certeza que não devem pedir desculpas a ninguém. Certo, mas o segredo de justiça existe alguma coisa e foi violado, e ela é responsável, não é? É a Procuradora-Geral da República, mesmo que não tenha sido ela a divulgar tudo aquilo. Aquele parágrafo teve muita influência e foi escrito por ela, e ela assume que o foi. E eu continuo a achar que António Costa não vai ser acusado de nada, e não percebo como é que alguém destrói um governo, destrói uma vida, destrói uma carreira e não sente que devem pedir desculpas. Não estamos a falar de um cargo para o outro. Não estou a dizer que a Lucília Gago vai ligar ao António, olha, desculpa aí. Não, tem que ser um... Quer dizer, são dois cargos importantes e um cargo destornou o outro. E essa parte pareceu-me bastante arrogante. Aliás, toda a entrevista me pareceu bastante arrogante da parte dela. A última coisa que eu queria dizer... E ela que não parece nada arrogante normalmente. Por acaso surpreende, não é? Tem um ar tão simpático e afável. E humilde. Ela é igual à Corolla de Vil. Já disse isso na televisão, para cá. Só faltam os dálmatas. Falta-lhe a madeixa preta. E os dálmatas debaixo do casaco. E a madeixa preta. Mas isso é fácil. Os dálmatas é mais chato, não é? Onde é que arranjas 100 dálmatas bebés? 101 até. Isso hoje em dia há muitas formas de se arranjar dálmatas. Não. É, os 101 nasceram. 101 dálmatas. Pronto. É, tipo... Mas há muitas formas de se arranjar dálmatas. Não sei se arranjas assim 101. Eu depois... O que é que eu queria te dizer para terminar? Queria dizer qualquer coisa para terminar, Sinto já que este tema vos está a aborrecer, por isso é que eu odeio este tema. Queria só lembrar que os prazos para detenção preventiva devem ser no máximo 48 horas, e houve pessoas que ficaram 22 dias detidos para depois saírem-se a qualquer medida. E fez-lhes mal, queres ver? E as pessoas que não, constrói caráter, não é? Bom. Aí ela não responde mal, porque fala da questão das greves dos oficiais de justiça, e de facto é uma questão que tem que ser resolvida. Mas de 48 horas para 22 dias? Não é. Não, e também bateu no juiz, porque houve cá processo em que eles vão libertando e este optou por não ir libertando. Pronto, mas aí de facto eu não posso dizer que seja uma responsabilidade dela, porque não é. Mas aí responde bem. Uma pessoa pensar que fica mais um dia ou dois em detenção porque há uma greve de oficiais de justiça, isto não faz sentido. É tramado porque ela às vezes é a voz da justiça e outras vezes não tem nada a ver com coisas que se passam na justiça. Mas isso é uma coisa que ela podia gerir. Se ela
percebesse que nunca é a voz da justiça, se calhar não era responsabilizada por coisas que se passam na justiça que não são culpa dela. A Procuradoria-Geral da República porta-se como se fosse um Ministério da Justiça, um bocado. E como se tivesse juízo lá dentro que não tem. E nesse sentido, depois leva a críticas. É que as críticas ao sistema de justiça todo acabam direcionadas àquilo. Acaba na questão dos processos, mas na parte da administração pública, se quisermos, da administração da justiça, aí já não é responsabilidade dela, é responsabilidade dos ministérios. Sim, mas a pergunta foi-lhe feita, não é? E é feita porque ela lá está, como o Paiva estava a dizer há bocado. Ela, quando diz que a estão a atacar, diz que estão a atacar a justiça. Não, eu acho que neste ponto, ela até disse, ela comentou como qualquer um de nós pode comentar, que é, também não acho bem, mas de facto não é ela que os manteve. E vocês repararam numa coisa que foi, a Joana Marques Vidal não aguentou aquilo e morreu. Vamos cortar esta parte. Não aguentou o quê? A entrevista da Lucília Gago. Acho que isso é só uma coincidência macabra, coitadinha da senhora. Eu cortava o cabelo no mesmo sítio. A senhora estava em coma, há semanas, portanto nem sequer viu a entrevista. Ninguém tem a certeza que as pessoas em coma não consigam ouvir. Não, mas eu acho que não ligaram a televisão lá na sala, coitadinha. Como é que tu sabes? Perguntaste. Não. O Gabi, ela teria feito o mesmo, digo-te já. Seria engraçado a Maria ser a primeira pessoa cancelada deste podcast. É verdade, e por causa disto. Opa, Yeah. Por favor. Agora está dito. Vocês E não vão cortar. Vocês claramente nunca me viram num velório. Sou tão divertida. Queres dizer mais alguma coisa ou podemos ir andando para a França? Não, é só dizer uma coisa. Diz, por amor de Deus. Não é que eu ouço aqui coisas tão interessantes neste podcast, não é? Vá, mas então Mas não fica nada tão interessante como isto. É isso, que eu sou obrigado, de facto. Só por uma razão, porque não se falou aqui do golpe de Estado, Pedro Adão e Silva escreveu um grande artigo e tudo isso, e a Procuradora também foi confrontada com isso. Ela diz que não houve golpe de Estado. Mas não há golpe de Estado nenhum também, na minha opinião. Acho que tu tens tantos abusos por parte da Justiça Portuguesa, neste caso concreto, do Ministério Público, que são coisas distintas, porque há outro tipo de abusos. Quando se quer dizer que isto é uma perseguição, isto são abusos e preconceitos, não é? Aquela ideia de que aliás, Joana Marques Vidal tinha uma posição magnífica sobre esse assunto, que era, entendia que havia corrupção que ela própria nunca teria pensado que havia, mas depois dizia logo a seguir, mas também não concordo realmente com a ideia de que são todos corruptos. E portanto, esta é a leitura que eu acho que é a leitura perfeita para o Procurador. É não esconder, portanto, disse-nos, há muita corrupção neste país, e é estrutural, ela disse-nos isto, mas não é, são todos corruptos. Porque, o que é que isto mostra aqui? É a filosofia do Procurador. Eu acho que neste caso nós temos completamente ao contrário, que é, são todos corruptos, políticos e empresários. Ouviram ali umas conversas, contratou o outro, os escritórios de advogados, portanto eles estão aqui a arranjar alguma coisa, nós temos que os ouvir até à eternidade, porque algum dia haverá um ilícito. E este é que é o erro. Agora, a ideia de que está assim durante 4 anos, provavelmente também arranjavam coisas qualquer pessoa. E é aí que eu quero chegar, é que a Procuradora, com o que disse ali, para me... com o que a Procuradora disse naquela entrevista, chatearem. Ela própria podia ser escutada, investigada, porque repara, há suspeitas do tal golpe de Estado, como havia suspeitas de lítios e não sei o quê. Que agora eu estava mesmo sob escuta há 4 anos. Há suspeitas de... Há quem diga que há um interesse do Ministério Público em derrubar um governo. Isto com certeza seria um ilícito e seria corrupção. Portanto, a partir desse momento, partindo da lógica da Procuradora, este é o meu ponto, se partirmos da lógica de Lucília Gago, ela tem que ser escutada, os procuradores têm que ser escutados e investigados. Foi o que ela ali disse. Cegamente a justiça é igual para todos, há uma suspeita e eu tenho que investigar. Então eu digo-lhe, olha, há uma suspeita sobre si. E ela, com certeza que me respondia, mas essa suspeita não faz sentido nenhum, não há sequer indício. Então pera lá, calma, então não basta a suspeita. Porque ela chegou a dizer na entrevista que bastava a denúncia anónima. Portanto, eu agora escrevo uma denúncia para o Palácio Palmela a dizer que Luís Montenegro é um grande corrupto, e o homem é escutado, o Primeiro-Ministro é escutado, o Primeiro-Ministro neste caso tem um foro próprio, mas Miguel Pinto de Luz, vou escrever amanhã uma carta vou escrever uma carta para a Procuradoria-Geral da República a denunciar um crime gravíssimo de corrupção na Câmara de Cascais. Estou a inventar. Contra Miguel Pinto de Luz, e o que disse Lucília Gago naquela entrevista foi a partir desse momento que nós começamos a escutá-lo durante 4 anos. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo e isto não faz sentido. Mas eu não acho que seja... Eles estão lá no gabinete a dizer vamos derrubar o governo, vamos pôr um governo de direita neste país. Não é isso. É só um método. É o abuso, é o preconceito, é às vezes a falta até de experiência de vida e de cultura, de como funcionam as coisas, a questão os países todos. Quem é que foi buscar os data centers a seguir a nós termos tido este problema com o Ministério Público? Espanha. Porque tem um clima parecido com o nosso, tem muito energia solar e, portanto, eles estão a ganhar porque estão a ficar com os investimentos todos que vinham para Portugal. E, portanto, como é que eles estão a fazer isto? Não estão a falar aos empresários, os governantes? Seja os das regiões autónomas, seja os do Governo de Madrid. Somos então um país púdico. Não, é uma justiça
que eu acho que Justiça política. não é competente, não tem qualidade. Agora, cabalas, confesso que eu não vou ver. Ora bem, vamos ver outras cabalas. Ou não? França. Agora até íamos ver uma... Também Ai não, disse, não vais ver. eu ia dizer que íamos ver uma camala, mas isso era se fosse os Estados Unidos. Esquerda Eu fosse- vence. Isso é que é uma boa de uma França, cabala. bela merda de jogo. Esquerda vence eleições. Extrema-direita fica em terceiro lugar. Quem é a Mas, esquerda? Joné, se calhar, exatamente, tu és muito especialista, vais dissecar isso tudo. Mas se calhar o país fica meio ingovernável porque nenhum dos três blocos tem maioria. Ou ficaste contente com estes resultados? Eu fiquei porque toda a gente tinha dito que Emmanuel Macron estava morto. No entanto, ficou basicamente em primeiro. Tem alguma graça. Porquê? Não ficando, ficou. Não ficando, ficou. A eleição tem várias coisas para analisar. Tem o que é que foi a frente republicana contra a extrema-direita e a maneira como se organizaram exemplarmente para candidatos do Partido Comunista terem imensos votos de eleitores do ensemble, de eleitores liberais que, entretanto, até desistiram de uma data de candidaturas. Essas desistências dos terceiros classificados que passaram às segundas voltas foram essenciais. Mas o que é importante aqui é nós avaliarmos, se calhar, uma tendência global, que é esta conversa de que a extrema-direita vai sempre ganhar, e por muito, e depois chega só o dia e que quem está no poder está na merda e tem os piores resultados do mundo e vai ser horrível. Depois chega só o dia e a coisa não se confirma, que é curioso. Tem acontecido em todo o lado, tem acontecido na Índia, tem acontecido até aconteceu no dia das eleições britânicas, com as sondagens à boca da urna, conseguiram dizer que a extrema-direita ia ter 3 vezes mais deputados do que teve. É uma coisa, um erro significativo. As sondagens falharam. Mas não falhou na percentagem de votos, não? Falha na distribuição de lugares. Aquela distribuição de lugares assumiria uma percentagem de votos diferente. Estão a falar das eleições do Reino Unido. Sim. Desculpa, não... Sim. Mas nas eleições francesas também a proximidade com que o bloco do centro ficou do bloco da esquerda não era de todo expectável, muito mais que a Frente Nacional ficasse em terceira. O que se estava a discutir era se a Frente Nacional ficava em primeiro com ou sem maioria absoluta. E ficar em terceiro é toda uma outra conversa. Portanto, se calhar isto dá-nos lições importantes sobre a resistência que as pessoas têm à possibilidade destes partidos chegarem ao poder. Então é a esquerda a fórmula para derrotar a extrema-direita? Yes. Não, ou seja, não, evidentemente, essa ideia de que se não fosse a esquerda, a extrema-direita tinha ganho, é disparatada até na aritmética da coisa, que é que se tu tirares todos os deputados de esquerda do Parlamento francês, o centro é maior que a extrema-direita. Portanto, não foi a esquerda, foi a esquerda e o centro. E foi uma frente popular de esquerda que vai até ao centro. Aliás, um dos membros da Frente Popular, o Rafael Glucksmann, já veio dizer que se calhar até negociava com Macron e não sei o quê. Portanto, claramente que há, para a esquerda mais radical, uma possibilidade de disputar um eleitorado que a extrema-direita tem ficado, em que a extrema-direita tem ficado dominante, particularmente quem tem menos rendimentos, mas isso não quer dizer que o antídoto para a extrema-direita esteja só na esquerda, antes pelo contrário. Se não fosse uma alternativa de centro clara, eu tenho alguma dificuldade em achar que isto fosse correr tão bem como correu. E isto ajudará, estavas a dizer que Macron acaba por ter a vitória, portanto ajudou até 2027. Muito. Achas que Le Pen leva aqui um rombo, o difícil de... A questão do voto popular é interessante e dos votos que as pessoas fizeram na segunda volta. Deu a ideia, até pelaquela crise dos republicanos de que eu falei aqui, um bocadinho da crise de liderança do presidente se querer aliar com a extrema-direita e o resto do partido não querer, deu ali a ideia que uma parte boa daquele eleitorado que ainda sobra nos republicanos, que são 6-7% dos eleitores, prefeririam o partido do Macron à extrema-direita. E isso deixa bons sinais para um eventual candidato como o Eduardo Philippe, que lidera o partido de centro-direita dentro da coligação do Macron. Também fica a ideia do voto popular que
um candidato do ensemble do partido Macron que não seja o Macron tem perfeitas possibilidades de passar à segunda volta, porque a Frente Nacional teve 37%, quase certeza que em 2027 será a primeira classificada para a segunda volta, e a segunda terá que ser uma das duas, ou o candidato da esquerda ou o candidato do centro. E eu acho que o candidato do centro estará melhor posicionado, porque o candidato da esquerda terá que ser o mais votado, com a certeza que será o Mélenchon, e o Mélenchon tem demasiados anticorpos para chegar a uma segunda volta, acho eu. Zé Pedro Silva, é hoje que vais dizer alguma coisa de boa de bom em relação aos partidos de esquerda, nomeadamente os franceses? Bem, aqui estamos a falar de uma quantidade deles, não é? Portanto, estamos a falar de uma... Os mais importantes, vai. Não, mas assim... Dizia-se quando o Macron apareceu e ganhou de que alguns partidos de esquerda perderiam e perderam alguma influência, mas entretanto acabaram por ficar numa grande coligação em primeiro lugar, não é? Sim, eu nunca percebi essa ideia de que eu não posso dizer bem de partidos de esquerda, pois com esses comentários colas-me. Com esses comentários fico logo chateado, já não vou comentar mais. Colas-me, mas eu acho que é uma injustiça. Vou levantar e vou-me embora. Tens de perceber uma coisa, eu não estou aqui para vos fazer favor. Não, eu sei, mas eu também não pedi um favor, eu só pedi a verdade. Pronto. Não, mas pelo centrista é um bocadinho sempre arreliante disso. Mas vamos lá ver, não há. É evidente que ali nem toda aquela frente, como é evidente, e aí sim. Estão ali uns anticorpos um bocado poderosos. Aliás, neste caso teve que se fazer aquela teoria de Cavaco Silva de pôr a piuga na boca e votar, não é? Eu até acho que aí Macron entrou em depressão no domingo passado, não no passado, no anterior a esse, portanto na primeira volta entrou em depressão e não, penso eu que ele não acreditou em si próprio, ou pelo menos na sua coligação. Porque o próprio Macron começa logo a seguir aos resultados a dizer, se for preciso, metam a piuga na boca e então votem à esquerda, porque nós com eles entendemos, aliás, eles foram aliados dele também, e com a extrema-direita não. Pronto, portanto, uniu-se o mundo todo para tramar a extrema-direita. Isso é bom? Eu acho que isso é bom, porque as ameaças, eu não vejo minimamente como positivo para a França estar entregue àquela que é uma ameaça com décadas, quer dizer, desde o pai de Marine Le Pen, Jean-Claude Van Damme. Jean-Marie Le Pen. Portanto, Infelizmente o João Maria é mais famoso da história. Exatamente. Eu desde que me conheço que eu ouço falar nesta ameaça. Trata-te de acabar com isso. E nunca esteve tão perto. Está mais do que eu, só precisa de... O Palhinha também é João Maria. Vejo pela cara que é super beto. Mas portanto, há aqui, eu acho que a confusão é total. Eu não vejo nada. Estes resultados são positivos. Não, estes resultados são sempre negativos. Podiam ser piores. Porque a instabilidade que está naquele país neste momento e as ameaças que podem. Aliás, quem tinha aquela teoria, e não eram poucos, de que agora tinhas um governo ligado à extrema-direita e, portanto, isso era quase como se fosse uma válvula de escape, uma vacina, uma coisa de contenção, uma vacina para as presidenciais. Bom, isso agora, se quisermos, podemos voltar isto ao contrário, não é? Mas a instabilidade é completa. Só que eu acho que neste momento ninguém pode sequer antever o que quer que seja, porque nós nem sequer sabemos o que é que vai sair disto. Agora, dizer-se que este resultado é excelente e magnífico e aplaudi-lo e festejá-lo na rua... Sim. Eu não vejo como. Foi o que aconteceu. Eu não vejo como. É uma questão de expectativa. A ameaça de extrema-direita, certo, mas a ameaça da extrema-direita não está nem pouco mais ou menos resolvida. Não, mas eu acho que há duas coisas para festejar interessantes. Uma é a expectativa. As pessoas acharam que eles iam governar e acho que com alguma lógica, porque parecia. Eu estava menos certo, mas muita gente achou e com alguma lógica. E foi depois do voto útil. Na cultura geral, mas nós falámos disso a semana passada, que aquilo com voto útil, a conversa de que vai haver uma maioria é uma treta. Certo. Mas a outra que eu acho que é importante e que nós vamos ter que pensar no médio prazo é o caminho que a Marine Le Pen fez de 2012 até agora. E a comparação com o pai dela, estas barreiras à entrada à Frente Nacional, o difícil que é para eles chegarem a um grupo parlamentar de 200 deputados sequer, quanto mais querer uma maioria, tem funcionado ao longo do tempo para, se quisermos, moderar a Frente Nacional. Portanto, mas isso não aumenta, depois não aumenta as hipóteses deles crescerem? Mas esta conversa é importante ter. Eu que sou o gajo mais cordão sanitário que há na direita, não é? Mas o que é que eu acho dos cordões sanitários? É que eles depois têm que ser vistos com os resultados que têm ao longo das décadas, que é
de facto, há mais eleitores de extrema-direita agora do que havia nos anos 80, ou nos anos 90, ou em 2002. Por outro lado, aquilo já não é a extrema-direita, já ninguém está a negar o Holocausto, já ninguém está a negar as alterações climáticas, ainda há muito racismo e chauvinismo e não sei o quê, mas mesmo isso muito mais calmo do que em 2012. Eu acho que dá para fazer um argumento de que a Marine Le Pen está neste momento à esquerda do Nicolas Sarkozy, que mandou expulsar todos os ciganos de França e de volta para a Roménia, não é? Portanto, eu acho que cada vez que a barreira não quebra se celebra, porque cada vez que a barreira não quebra se melhora o outcome que eventualmente virá no dia em que a barreira quebrar. Mas isto Se a barreira alguma vez quebrar. Mas essa parte é interessante. Nós um dia podemos olhar Olá, estou aqui. Maria. Nós um dia podemos olhar para a Frente Nacional e já um bocadinho como se faz em Itália com a Meloni, que aquilo era, pronto, um partido que vem do Mussolini, mas aquilo já não é a extrema-direita que era. Mas quando eles têm derrotas, depois são obrigados a voltar. Eles quando têm derrotas, depois são obrigados a voltar ao básico. Aliás, nós tivemos cá isto com o Ventura, com o Chega, não é? O Chega a partir do momento em que chegou... Mas se voltarem ao básico, reduzem. Aos 17% mais ou menos. Porque tu depois também tens de contar com a moderação ou não nesse lado e depois com o eixo da governação, não é? Porque tu há 20 ou 30 anos tu também não tinhas governações em França, nem pouco mais ou menos, como tens hoje. Nem como tem, Hollande nem se fala, não é? E agora voltarem a falar em Hollande, mas era outra conversa. Mas a Hollande é um bocadinho o pai disto, não é? Aquela inércia toda daqueles anos todos de Hollande. Teve muita terrorismo, teve que lidar com muitas situações difíceis. E teve coisas boas. Mas aquela inércia toda provocou também, como é evidente, problemas sociais que depois resultam nesta. Mas depois continuamos. Teve coisas boas como Emmanuel Macron. És do Maria, Illuminati. sou. Porquê é que há razões para festejar? Há razões para festejar porque a esquerda provou que quando se une e quando se une em tempos em que a extrema-direita é uma ameaça séria, apresenta-se como uma solução confiável e em que as pessoas reconhecem e pela qual se interessam em votar. E, portanto, eu acho que isso é um motivo de celebração. Acho que é uma mensagem para vários países da Europa que têm que passam pelo crescimento constante da extrema-direita, e eu achei muito celebrational. Oh, very English. Eu estou muito cansada e já não estão a faltar palavras em todas as línguas. Eu nem sei o que é que tu queres dizer. Diz em latim. Como diria a Donald Trump. Passível de ser celebrado. Nem sei Nem sei se tu também sabes, não é? Nem sei Não sei, Celebratório. não é isso. Celebrável. Eu acho que é muito... Memorável. Não, é passivo de ser celebrado. Passivo ou agressivo? Sabe, não sei. Congratulável. Congratulável. Sinónimos.com.br. Louvável. Quantas letras? Não estamos a jogar à forca. Vá. Pronto, acho mesmo que é um motivo para celebrar uma confiança tão grande numa união de tantos partidos, vários partidos de esquerda. E acho que é uma ideia a observar e a ter em conta. Em Portugal também? Talvez, não sei. Portugal está parecido, está parecido. Se calhar não é tão expectável, Maria. Não, certamente não é tão expectável, não sei. Não tens informações para nos dar? Tenho. Tens umas eleições recentes, a frente de esquerda em Portugal é 8% mais ou menos, não é? Na verdade é 12. Estás a contar com quem? Estás a contar com O LIVRE, o Bloco e o PC são 4 cada um, não é? Está bem, pronto, sim. Estás a contar com o LIVRE, eu não contei. Isso aí é 12. 12 já é uma carrada de deputados. Maria. 12 já são 20 e poucos deputados. Maria. Eu estou aqui, mas eles estão a falar. Vá. Desculpa. Mas podes falar por cima. Estava-te a ajudar. Eu estava a desenhar coroas no iPad. E, por outro lado, acho curioso que há sempre umas projeções de resultados da extrema-direita muito inflacionados. Não há sempre, mas há quase sempre. E o Centrão tem esta tendência de acenar com nós somos a única solução, ou votam em nós ou a extrema-direita vai ganhar. E eu acho que França provou que não tem que ser assim, não tem que se escolher um partido do centro, seja centro-direita ou centro-esquerda, não tem que ser sempre a solução. E esta retórica do papão da extrema-direita e se não formos nós não é ninguém, acho que ficou descredibilizada com esta eleição. Eu gostei muito. Mas os partidos à esquerda, por exemplo, do PS também fazem muito esse discurso. É verdade, nomeadamente o Bloco de Esquerda. O PS teve uma maioria absoluta graças a esse discurso. Certo. Sim, mas Foi com esse discurso que ele conseguiu. nessa campanha o Bloco de Esquerda disse
a mensagem final de campanha do Bloco de Esquerda foi votem em nós para bloquear o Chega. Exato, mas são os partidos de esquerda que têm políticas que, efetivamente, não é o centro neoliberal que tem políticas que vão acabar com a Não estou a dizer que não, estou a dizer é que os partidos à esquerda do PS também fazem isso. Na minha opinião, quem tem soluções que efetivamente resolvam os problemas das pessoas e acabem com a necessidade, a revolta que leva a votar na extrema-direita são os partidos de esquerda. Tramado é que isso não é a opinião do povo. Pronto, mas em França foi, se calhar. Não foi, também não foi. Médio, não é? Não foi. Ficaram a 20, tiveram 1% de diferença. Agora, de repente, se tivesse sido 1% ao contrário, estava eu aqui a dizer que o Macron é que era a solução para a extrema-direita e que a esquerda não servia para nada. Todos dizem que são a solução para a extrema-direita. A própria extrema-direita é a solução para acabar com si próprio. Eu não estaria, mas estou a perguntar se isso fazia sentido. Se eu viesse aqui dizer, se em vez de ficar um ponto à frente a esquerda em relação ao centro, tivesse o centro ficado em relação à esquerda, e em vez de ter mais 20 deputados... Provavelmente vinhas dizer que reforçou a ideia de que o povo está contente com o Macron e quer continuar na linha dele. Não, a quantidade de povo que está contente com o Macron mudou muito pouco nos últimos 8 anos, 10 anos, que é de 25% a 34% das pessoas. E também tens muitos votos na esquerda que foram votos pedidos por Macron. Ou seja, Macron é responsável pelos votos na sua coligação e ao centro, mas é responsável também por votos à esquerda. E por muitos votos na extrema-direita também. Tu, se tivesse eleições neste domingo em França, que eu não me admirava, porque eles agora podiam fazer todas as semanas, o resultado seria outra vez diferente. Como nós também fazemos eleições todas as meses. Quando tu dizes assim, as pessoas confiaram na esquerda para resolver os seus problemas, eu não acho que tenha sido nada disso que se passou. Pronto, por isso é que esta é a minha análise e não a tua. Foi um voto completamente estratégico. Nem sequer há um candidato de esquerda a primeiro-ministro, as pessoas estão a confiar no quê? E por isso também está montado um bocado o problema agora, não é? Nem sequer não há uma figura que represente, nem sequer há uma linha ideológica que represente, não é? Isto foi uma coisa para travar. Portanto, essa ideia de que as pessoas confiaram na esquerda... Acreditas que não vai ser só uma estratégia para travar, vai ser uma estratégia para governar? Espero que seja, espero que se entenda e que seja uma estratégia para governar, sim. Acho que seria muito interessante e gostava de ver os resultados dessa... Gostavas de ver o Blanchon? Gostas dele, simpatizas? Eu não. Aí é com caralho. Mas já falámos sobre ele aqui. Sim. Simpatiza, mas é que simpatizas é a mesma pergunta. Ninguém pode simpatizar com o Jean-Luc Mélenchon. Podes apoiar. Mas podes pôr a piula na boca. Não, até podes apoiar, mas ele é das pessoas mais intragáveis e vivas. Nunca terei que votar nele ou não, portanto... Não sabes, ele pode migrar para aqui. Olha, eu quero só terminar dizendo que, Zé Paiva, estou muito triste tu não teres mencionado a minha t-shirt. Porquê? Esse é do Breaking Bad, não é? Los Pollos Hermanos? Claro que é. Pois. Mas não fazia aqui. Podia ser um mandar, estás a ver? E isso só dá para quem está a ver no... É verdade, é no YouTube. Vejam-nos nas plataformas que permitem imagem, como o YouTube. É uma grande série. Bom, vamos falar de outra série de eleições, neste caso inglesa. Ai. E depois nunca mais vamos falar das eleições em França, Inglaterra, Reino Unido. Acho que após ter que falar de portuguesas, não é? Já se fala nisso. Eventualmente. José Pedro Silva, o Partido Trabalhista ganhou, deu uma sova, não é? E os conservadores foram para o galheiro. Era o que se previa, portanto, porque é que é importante falar dos resultados destas eleições quando já toda a gente estava à espera disto? Não acho importante. Podemos ir embora, como dizia outro. Deve estar a gozar comigo. Não, repara, eu sobre as eleições do Reino Unido tenho uma coisa a dizer, que é, eu não partilho, olha, quase um bocado como em França, ando um bocado ela por ela, não partilho toda a euforia por uma razão simples, porque é evidente que a maioria é estrondosa, isso não está sequer em questão, mas também tem uma explicação que não é propriamente o povo, olha, quase como estava aqui a Maria a defender relativamente à frente esquerda. Não foi o povo que disse nós queremos o Keir Starmer à frente do governo, nós queremos os trabalhistas. Não é propriamente isso que se verifica, como é por demais evidente a influência do Achas que não Farage. Uma vitória tão triunfante? A vitória é triunfante, mas podes ver a questão não só do número de votos, como podes ver que há o que aconteceu em muitos... O número de votos não... Tiveste em muitos círculos entre aspas, não é? Tens uma questão que é, os reformistas fazem ali um travão, porque quando começam a aparecer os resultados, praticamente todos, o que se verificava era que há a vitória do trabalhista porque os dois juntos tinham maioria. E conservadores e reformistas. Os Liberais e os Verdes e os Liberais também. Mas isso é uma questão diferente. Os Liberais e os Verdes e o Labour, que seria uma coligação bem mais coerente do que o Reform e os conservadores, teriam, mas eu não se falo tivessem concorrido
numa frente unida, teriam todos os lugares. Mas eu não falo em coligações. O que tu tens é uma data de MPs e alguns... Houve ou não uma data de gente, ou houve ou não, contando os resultados finais, uma derrota histórica da direita para o que são os padrões Uma derrota dos conservadores, sim. Da direita. Se somares o Reform e conservadores com os Lib Dems, com a proposta eleitoral que tinham, mais os verdes, mais os trabalhistas, é um cabaz, é gigantesco, é uma onda. Mas é uma onda em que aspecto? Na aspecto de lugares. Não, as pessoas... Cadeiras. Não, é aspecto de percentagem de votos. O Reform e o Partido Conservador juntos tiveram 37%. O Reform e os conservadores? Tiveram 37%. Dá para ir ver. O Labour sozinho teve 34%. E depois, se somares os verdes que tiveram 7, dá 41. E se somares os Lib Dems que tiveram 12, dá 53. Acho que não são essas. Dá para ir ver. Acho que não são essas, mas deixa-me só continuar. Se o pai vai ver, só vemos amanhã. Olha aí então. Ele não sabe pesquisar, mas vê lá as porcentagens, mas tenho a ideia que não são essas. Agora, a minha questão é esta. Há uma... Qual é que queriam 33 para os trabalhistas, 23 para os conservadores, 14 para os reformistas, 12 para os liberais-democratas, conservadores e reformistas? Conservadores 23 e o que reformistas 14. 37. Certo. Foi o que eu disse. 37, que já é E quanto é 38, na verdade. Quanto é que tens trabalhistas? Os trabalhistas têm 33. 34 que também veio o que eu E os disse. tribalistas, queres ver quanto é que têm? Os tribalistas. Vamos lá ver uma coisa, deixa-me só continuar o raciocínio. Marisa Vá lá, Monte. vamos lá, temos 40 minutos feitos. O que é que eu acho aqui? Eu insisto, não tenho dúvidas nenhumas que há uma vitória em termos de maioria parlamentar, que é o que te interessa. E há muitas críticas, e já apareceram muitas críticas ao sistema inglês. Eu sou um grande defensor dele, portanto, aqui é aquela ideia de que, porque estamos agora aqui a contar votos e porcentagens, é uma coisa que é irónico eu estar a fazer, porque é uma coisa que eu não gosto de fazer, porque não tem o que ver com as calças. Não é? E portanto... Tu é que estavas a desmerecer Eu não estou a desmerecer, porque a vitória do camarada Keir. Mas nem pouco mais ou menos eu estou a desmerecê-la, porque como eu digo, em termos de parlamento, mandato histórico. brutal. Não, mas a questão não é essa. A questão é que tu tens uma ameaça que é a seguinte, era aí que eu queria chegar, e tenho que lá chegar. A ameaça é esta. Ele tem pela frente o trabalho mais difícil de um governo no Reino Unido desde Thatcher. Mas é de longe. Porquê? Porque se ele falha, e ele pode falhar. Porque, por exemplo, muita gente veio dizer logo imediatamente, e eu acho que há certas coisas que não está um governo muito baseado em comunicação, e a primeira coisa que fez, a questão do Ruanda, percebe-se que é simbólico acabar com aquela ideia parva de Sunak de fazer a deportação para o Ruanda, mas já há uma crítica que é, fizeram aquilo à pressa para aparecer nas notícias, como acabámos já com isto, e não contactaram o governo do Ruanda. O que é uma questão que diplomaticamente é um problema. Já se começou a falar também de uma ministra, penso eu... Não, isso é isso. Eles vão ter um estado de graça durante 6 meses ou mais. Vão ter várias definições para o que é ser mulher. Não, mas vão ter um estado de graça. Não é? Agora, o trabalho que ele tem é difícil, porque toda a gente começa a dizer, a aplaudi-lo por ter acabado com as exportações para o Ruanda, que nunca existiram sequer, não é? Acho que não houve um avião. Mas que era uma ideia, como é evidente, completamente estúpida dos conservadores. Mas ele, ao pôr isso, o que é que muita gente já vai aplaudir? Porque acham, quem faz essa leitura daqui, que o governo trabalhista vai ser pró-imigração. O que é completamente falso. A estratégia que eles têm, e a mim parece muito mais inteligente que a dos conservadores, não é? Porque querem ir à fonte, querem ir à questão dos tráficos, querem isso tudo isso, ou seja, não é stop the boats, é nem sequer deixar os barcos partir, mas não são políticas para a imigração. E as pessoas aplaudiram como quem diz, estão a ver aqui um homem que não sei o quê. Não é isso. E se ele faz isso, se os trabalhistas tivessem essa loucura de dizer, os conservadores são desumanos, nós vamos fazer outra política, era aí que eu ia. Como tu em poucas semanas tens o Reform UK a crescer daquela maneira, tu percebes que há ali margem de crescimento, sobretudo com conservadores, que não se sabe sequer o que é que vão fazer. Margem de crescimento, ele teve o mesmo resultado que teve em 2015. Eu tento procurar... Está completamente estagnado. Eu tento procurar... O Nigel Farage teve o mesmo resultado deste ano. Exatamente o mesmo resultado que teve em 2015. Exatamente o mesmo. Com o KIP? Sim. Não. Exatamente o mesmo resultado. São mais 200 mil votos. Teve exatamente o mesmo resultado. A mesma porcentagem, o mesmo resultado. Sabes quantos lugares ele tem agora? 5. Ele ficou com 5 no final? Sim. Quantos lugares é que ele tinha na altura? Tinha 1. Um ou nenhum?
Eu acho que é zero. Eu acho que é zero. Portanto, tu há bocado estavas-me a contrariar a mim relativamente a porcentagens e votos e foste buscar a porcentagem e votos agora. Mas lugares não têm nada a ver. E os lugares que lhe davam agora são iguais. Um é igual naquele sistema parlamentar. Não, por amor de Deus. Os lugares, tu estás-me a dizer que há uma volunté general de direita que não há. Desculpa, quando falamos em margem de crescimento de um partido que, e sobretudo como ele, que lançou. Tem exatamente os mesmos votos que tinha Ele lançou isto há 6 semanas. Sim, nunca existiu Nigel Farage antes. Não é isso. Mas os partidos nunca existiu. Mas por amor da santa, não há uma base de apoio. É a mesma que havia. Sabes quantos candidatos é que eles têm que ter pelo país todo? Tem que ter 1000 candidatos, aquilo é uma loucura. Não tem. 1000 é em França, pronto, vou ter que se queixava de 1000. Mas tem que ter centenas de candidatos. Aliás, um dos problemas que ele teve foi que com aqueles racistas, que ele também é, mas não o pode assumir, portanto ele teve que escolher candidatos à pressa. Portanto, só para concluir o meu raciocínio, há um crescimento do Farage. Não é o João Neto tem razão quando diz que ele já teve fluminense política nos tempos e tudo isso. Agora, ele arranca de um momento para o outro, sem ter nada, tem um partido que não é um partido, que é uma empresa, arranca de um momento para o outro e tem um resultado que, se alguém ignora que há uma margem de crescimento e que há aqui potencial, sobretudo se os ignoro com base nisto. Tens o mesmo produto, vendes há 9 anos, vendes agora, tens exatamente o mesmo mercado, vais-me dizer que há uma margem de crescimento com base em quê? Com base em que, neste momento, os conservadores estão em declínio. Portanto, eles podem buscar mais votos. Sabes quem é o próximo líder conservador? Não sabes. E mais, pois, sabe, então, mas é só o meu ponto. Certo, ninguém sabe. Cleverly, Jeremy Hunt, mas não há sequer. Já disse não é candidato. Já disse não é candidato. Mas os outros também estão com interrupções, segue. Já voltas. Estás a falar há muito tempo. É verdade, já voltas. Mas com constantes interrupções. Está bem, mas estás a falar há muito tempo. Não te chateias, não vale a pena comigo, não te vais chafar. Mas a falar há muito tempo. Queria-te perguntar, também podes interromper a ele. Sim, foi o que eu fiz, mas senão não chega ao ponto. Mas vais poder interrompê-lo. Sério, vá lá, pelo amor de Deus. Vocês têm que se preparar para o Keir Starmer ser o meu novo Biden. Sim, queria-te perguntar. Mas eu gosto muito do Keir Starmer, atenção. Queria-te perguntar se estamos perante um novo Tony Blair. Não, porque este é mais esperto. E menos basófias. Aliás, o Tony Blair está de cabeça perdida na última semana a dar entrevistas constantes a dizer que este governo tem que apostar em inserir nome de tecnologia que lhe paga para fazer lobby e que tem que ter determinadas ambições. O Tony Blair, que é das pessoas mais vaidosas que existe, ficou muito melindrado com o facto de que este Starmer ter um resultado melhor do que ele. E como tal, passou a semana aqui um bocadinho em tilt, mas isto não tem nada a ver com o Tony Blair. Tem a ver no sentido tático, que é, eu vou-me posicionar de maneira a otimizar os resultados eleitorais deste partido, mas de uma maneira completamente diferente, que é, ele de facto, como o Tony Blair, deita fora a ala esquerda do partido e deita fora para dentro do resultado eleitoral dos verdes, deita fora na questão do conflito israelo-palestiniano, porque não entra em demagogia e perde uma série de lugares, 5 lugares, não estou em erro, para independentes pró-Gaza, como eles se chamaram. Mas isto não é Tony Blair, estamos a falar de uma pessoa que entra e o que propõe não é uma síntese entre as propostas do Labour e dos conservadores, são coisas radicalmente diferentes e transformadoras para a sociedade britânica. Estamos a falar de políticas de habitação com um nível de ambição que já não se via há décadas, de construção nova, de licenciamentos, de renovações. Já logo no primeiro dia a começar, a nova Ministra das Finanças fez um discurso muito importante sobre isso, sobre libertar o crescimento britânico. Já criaram uma ideia que o Banco de Inglaterra propôs há uma data de anos e que os conservadores não fizeram, que foi um fundo soberano do Reino Unido que garanta a sustentabilidade futura do país. Infelizmente já não podem contar com a Noruega, com as reservas de petróleo, porque já estão privatizadas. Já nacionalizaram os comboios, porque há um problema com a qualidade das empresas de comboios no Reino Unido. Já estão a pensar em nacionalizar as empresas de tratamento de águas também do Tamisa, mais ou menos pela mesma razão. Portanto, estamos a falar de um nível de rasgo, e não um rasgo simbólico, rasgo de políticas públicas, para a esquerda e para a direita, políticas públicas liberais onde é preciso, políticas públicas estatizantes onde é preciso, que o Tony Blair nunca teve. E isso tudo é muito mau sinal para os conservadores? O Partido Conservador agora vai ter uma eleição de liderança em que se vai tentar encontrar.
E eu duvido que se encontre, da última vez que isto aconteceu, que foi, lá está, em 97, com o Tony Blair, que o Partido Conservador teve que lidar com uma procura por se encontrar, teve um líder centrista, um líder de extrema-direita, ou de direita radical, e depois teve um líder que transformou completamente o partido, que foi David Cameron. Antes foi o Ian Duncan Smith e o Michael Howard. Ainda estamos para ver onde é que isso vai aparecer agora. Eu duvido que seja nesta geração nesta primeira eleição, nesta geração que vai à primeira eleição. E não estás preocupado como Zé Pedro com o Farage? É o que eu te digo, o Nigel Farage vale aquilo, vale 4 milhões de votos. É completamente diferente do que é o caso francês, em que de facto estamos a falar de uma extrema-direita que entra muito nas classes mais desfavorecidas, que entra muito nos mais jovens. No caso inglês temos zero isso. O eleitorado do Farage é super envelhecido. Aliás, se tu fores ver as sondagens à boca da urna de 2015 e as de agora, vês só tipo, ok, os gajos que gostavam do Nigel Farage em 2015 têm mais de 10 anos agora. São velhos. Não tem entrada quase nenhuma na população mais nova. Tem, como tinha na altura, uma coligação completamente ineficiente do ponto de vista do sistema eleitoral britânico, que é muito espalhada pelo território sem ser capaz de ser dominante em sítio praticamente nenhum. E é o que o Zé Pedro acha que ter 1 ou ter 5 deputados é muito diferente. Eu acho que entre 650 é um bocadinho a mesma merda. O que aquilo produziu até hoje foi uma coligação de frustrados em zonas em que não têm hipótese de ser dominantes. Não mudou nos últimos 10 anos. Aliás, é normal que não tenha mudado, porque a percepção das pessoas em relação ao Brexit não melhorou nos últimos 10 anos, piorou. E portanto não vejo grande futuro para aquilo, até dentro do próprio Partido Conservador, essa coisa de agora quem é que será o líder do Partido Conservador. Se for um extremista, retira-lhe oxigênio. Se não for um extremista, em princípio também não lhe dá nada. Não estou a ver... Já tiveste aqui imensas dicas para interromper, não estás a interromper porque não queres. Não gosto, porque eu falo depois na segunda ronda, porque eu não concordo com, mas depois, o problema depois é a Maria, não é? Mas eu não concordo. O problema é que depois sou eu. Claro. Visto como o moderador me interrompeu, vou-me embora. Querem que eu saia? Não, o problema é... Conclui lá. O problema é... Não, é isto. Eu acho bastante interessante para o futuro do Partido Conservador o que aconteceu com os liberais-democratas, que é o melhor resultado de sempre dos liberais-democratas e do Partido Liberal desde os anos 20, portanto, desde 1923, portanto há 100 anos que os liberais não tinham um resultado tão bom, e é um resultado que têm dentro dos maiores redutos do Partido Conservador. Será que o Partido Conservador se consegue reformar ao centro para recuperar isso? Ou perdeu para sempre a possibilidade de ser um partido de governo viável? Ou para sempre, ou no médio prazo? Essa vai ser a discussão para a liderança agora. E por isso é que eu digo, não acho que haja grande incentivo em ter um líder extremista, mas talvez seja o que aquele grupo parlamentar vai produzir, e nesse sentido, de uma maneira ou de outra, não vejo grande espaço de crescimento para a extrema-direita lá. Muito bem, Maria, dos 650 deputados eleitos, 335 nunca se tinham sentado nas bancadas da Câmara dos Comuns. Portanto, além de tudo isto que o Zé Pedro Silva e que o Jónio estão a falar, temos esta, e também bastante diversidade cultural, 90 minorias étnicas representadas. Há aqui várias lições interessantes destas eleições, não é só esta vitória estrondosa dos trabalhistas. Há várias lições a tirar, sim. Uma delas parece-me ser que as pessoas querem políticas de imigração inclusivas e estão fartas da conversa xenófoba da maioria dos partidos mais conservadores, e também achei um bom fim de semana na medida em que 2 partidos conservadores foram derrotados em 3 dias, no UK e em França. Mas olha que infelizmente o Starmer disse que queria reduzir a imigração geral, tipo legal. Pode vir a mudar, mas ele disse isso. É a coisa que eu concordo menos com ele, mas ele disse. Certo, mas isso não é xenofobia. Necessariamente. Isso não é um discurso xenófobo por si. Sim, ao contrário de muita coisa que se ouviu antes. Também achei curioso que houve 3 ou 4 independentes para a Palestina, candidatos independentes para a Palestina, que ficaram à frente do próprio Labour. Um deles grande fã de Andrew Tate, certamente gostarias muito dele.
Ainda bem que não estava a par. Podia ter continuado a sentar, ver. Estava feliz. Porquê é que me tiras a felicidade? Porque essas pessoas das comunidades islâmicas altamente guetizadas de Birmingham e de Mas porquê que tinhas que me Leicester... tirar a felicidade, Johnny? Eu não venho para aqui para ser miserável. Essas pessoas das comunidades altamente guetizadas de Birmingham e de Leicester particularmente e esses homens muçulmanos muitas vezes têm uma perspectiva do mundo não muito diferente dos talibãs. Todos. Mas esses 5 que foram eleitos... 4. Foram 4. Acho que foram 5. Continuando. Mais o Jeremy Corbyn, outro estúpido. Foi eleito. Por outro lado, acho que há uma lição que o Labour tem que tirar e acho que uma coisa que o Labour tem que ter muita atenção, que é apenas 5% dos seus votantes e disseram que votaram no Labour pelas suas políticas, ou seja, só 5% é que disseram que a grande razão para votarem, a maior razão para votarem foi as políticas do Labour. A grande motivação foi tirar os stories do poder. Mas olha, agora deram-nos poder absoluto, portanto foda-se. Pronto, e acho que deram-nos poder absoluto agora, mas podem perdê-lo nas próximas. Sim, mas de 5 anos de poder absoluto já ninguém lhes tira. Mesmo que não gostem, vou levar com isso. Sabes lá. Uma pessoa não sabe. Uma pessoa nunca sabe, estou hoje em dia. Pronto, acho que isso é uma lição importante que o Labour tem que tirar e na qual devia refletir, porque apenas 5% dos votantes se identificarem exatamente com as suas políticas não é muito e poderá ser poderá não ser muito estável e ser um pouco frágil, considerando que haverá eleições novamente e talvez o Labour devesse ouvir o que as pessoas têm para lhes dizer. Muito bem, José Pedro Silva, diz lá então. Eu acho que, para já, é esta questão que a Maria estava a dizer, a questão da imigração, eu acho que vou usar a expressão, é esta a ilusão, porque os trabalhistas não são, nem pouco mais ou menos, nem podem estar. Aliás, no Reino Unido não há um único, enfim, não estou a dizer candidato, mas estou a dizer um partido que defenda que seja pró-imigração, ou pelo menos com expressão eleitoral. Porque os Lib Dem são um bocado. Os Lib Dem são mas não são, têm políticas o que os Lib Dem têm exatamente o mesmo que tem o Partido Trabalhista, temos que controlar e temos que dominar, não querem ter mais, mas têm uma missão. Tu, se fores, sabes quantas linhas têm os Lib Dem sobre a imigração? Têm 3. Sim, eles não querem, eles não querem meter-se muito nisso porque vai contra a matriz ideológica deles se dissessem que temos um problema de facto e que temos que o enfrentar. Mas, portanto, não há ninguém não há ali nenhuma força política com expressão eleitoral que seja pró-imigração. Mas o meu ponto era este. Eu não estou contra os trabalhistas, não digo que não haja uma vitória que é estrondosa, eu acho é que as ameaças são tremendas. Tudo aquilo que o João estava a dizer, que já foi feito, são tudo coisas que representam, são medidas que podemos aplaudir, enfim, mais concretamente, sobretudo a questão das águas, das privatizações, tudo isso são medidas... É pelo que cheira a camisa, tu queres um gajo que gosta de ir a Londres como eu? Sim, a Thames Water, ou como é que se chama a empresa, sim, aquele é um dos primeiros problemas que eles ali têm, e ele de facto está a querer mostrar logo serviço na primeira semana, foi uma primeira semana estrondosa, a única questão foi aquela diplomática com o Ruanda, estrondosa, só que o meu ponto era, isto é tudo muito bonito, mas o risco é tremendo. Haverá aumento de impostos porque tem que existir, os trabalhistas não o negaram, porque tem que existir. A questão da imigração tem que ser resolvida. E a questão da imigração ilegal, portanto, não é parar os barcos, é parar lá onde eles estão. Foi o que Starmer prometeu fazer. E o meu ponto era este. Se nós, neste projeto político que de facto é ambicioso, para não dizer muito ambicioso, se isto falha, eu não tenho a menor das dúvidas do que está ao virar da esquina. E nós temos que nos lembrar dos resultados de Brexit e tudo isso, portanto, para perceber um bocado aquele eleitorado, que neste momento, em termos de conjuntura política, deu a vitória e bem aos Labours, e um Labour que eu simpatizo e muito. Pois, lá está, por isso é que não é um Labour que eu simpatizo assim tanto. E não sei com quem. Mas olha, das primeiras chamadas que fez foi a pedir um cessar-fogo ao Netanyahu. E bem. Mas eu não disse que não gostava dele. Eu estou com ele no reconhecimento que acho. Como Labours passados. Estou com ele no reconhecimento que acho que devia ser feito do Estado da Palestina, e Portugal vai conseguir fazer a proeza de ser sempre dos últimos para ir atrás dos outros, não sabe tomar a dianteira. Custa-me imenso que tenha sido Pedro Sanches, pelo menos aqui na Ibérica, a tomar a dianteira. Sim, mas, portanto, Keir Starmer também disse logo que quer reconhecer o Estado da Palestina oficialmente. Portanto, há muitas coisas positivas, mas o meu ponto era, eu olho para este resultado eleitoral e eu só acho é que o projeto o que está pela frente é hercúleo.
Porque, de facto, 14 anos de conservadores deixaram o país numa situação, fruto das suas políticas, mas também de conjuntura, como é evidente, não como Não nós. achas que isso também não é bom do ponto de vista da expectativa? Ou seja, isto foi tão mau, particularmente os últimos 5 ou 6 anos, Mas tu tens não aqui é vários difícil problemas. de melhorar. Imagina que a reforma do Serviço Nacional de Saúde, que é o maior problema deles, mais do que o da habitação, que também é grande, mas o problema do Serviço Nacional de Saúde é o maior. Imagina que Mas o é plano... que no da habitação, da reforma do Serviço Nacional de Saúde, eu admito que possa dar algo mais neira, mas a da habitação, Mas a habitação é daquelas em que dá pontos fáceis. mas fácil leva de tempo. melhorar. Mas leva tempo. Já estou como Pedro Nuno Santos. Eu hoje só estou a citar Sanches, é Pedro Nuno Pois, Santos. Eu não sei o que é que não se sei passa comigo. o Mas que é que é dos que leva mais tempo. Agora tens o problema que é plano da saúde, a questão dos impostos, a questão da imigração. Este é o meu ponto. E com isto não há um desejo. Uma vez que conseguimos fazer essa. Se falha. Eu não achei que tu quisesses que o Farage ganhasse. Não, eu teria lá votado no Labour, mas sem pestanejar. Ficou a achar isso. Sem pestanejar. Se o plano para a saúde falha, se a imigração continua descontrolada, continuava com o Sunak, não parou barcos nenhuns, nem sequer mandou ninguém para o Ruanda. Estamos a falar de imigração ilegal, temos que separá-las, como é evidente. E se há aumento de impostos, eu aí acho que... Nessa coisa da imigração, eu acho que eles cometem um erro, lá está, de expectativa importante, que é preciso convencer as pessoas que esta situação de migrações não se vai alterar e provavelmente vai haver um aumento de migrações daqui para a frente. E isso será o normal, por várias razões. Porque é preciso, porque as economias precisam, porque os países estão envelhecidos e não têm forças de trabalho, e porque houve um boom demográfico no continente africano e vai haver uma série de problemas, e já há, e vão continuar a haver problemas no continente africano, políticos, militares, climáticos, que vão fazer com que cada vez mais gente venha para aqui. E enquanto essa coisa de nós andarmos... felizmente a coisa dos impostos já está a ir um bocadinho embora, mas ainda há muito. Essa coisa dos políticos prometerem sempre que vão a eleições, que vai haver menos, que vão cortar impostos, ou que vão reduzir a imigração, é daquelas coisas, é tipo prometer que não vai chover, não dá. Era bom começar a tratar as pessoas como adultos. Mas o que eles prometem é controlar a imigração ilegal. O Reino Unido neste momento tem um problema que ele falou de descer a imigração legal. Ele falou de descer os níveis de imigração. Controlar também as entradas. É uma política como nós que vamos ter cá, não é? De limitar as entradas. Mas eles... Essa política é o que eu estou a dizer. O criar essa expectativa nas pessoas e propor essa política é irreal. O mundo não vai ser esse. Tu podes... Bem, um dia tínhamos de fazer um episódio só sobre a imigração, mas tu tens... Um dia fazemos. A partir do momento em que tens os problemas... A partir do momento em que tens a Europa com um problema como a Europa tem e que continuará a ser cada vez maior, tu há muito tempo tens a ver uma coisa muito simples, que é a imigração, a natureza da imigração é uma coisa errada, má. Porque as pessoas não deviam ser obrigadas a sair dos seus países. Não deviam ser obrigadas a fugir de guerras. Ou seja, eu não concordo que seja uma coisa naturalmente má. Se for voluntária é boa. Se eu quiser ir viver agora para os Países Baixos, se eu quiser agora viver para a Suíça, isto é uma imigração boa. Pode agradar-te mais o clima. Mas se eu tiver a fugir... Claro, mas isso é sempre voluntário. Se eu tiver a fugir de uma guerra ou da pobreza, ninguém me vai convencer... Viver um país com praia. Mas os países que enfrentam um bloco rico como é o bloco político europeu, que enfrenta esse problema, que vai continuar a agravar-se, já devia ter começado a encontrar... Enfim, há soluções que já foram tentadas e não podem ser resolvidas, que é, em questões de guerra não pode haver essa intervenção, não é? Mas noutras questões, e França tem sobretudo aí um papel grande, não é? Nunca se pensou em dar condições nos países de origem, ou seja o que for, ajudar de alguma forma... Certo, mas isso era uma coisa para teres pensado se tivesses feito uma colonização construtiva e não extrativa. Como não fizeres, isto já vem de... Mas vamos sempre a tempo pensar coisas novas do que ter pessoas, no caso do Reino Unido, agora estão a chegarem... Olha, aquelas... Isto é só nós temos que aprender a ser como os Estados Unidos. É só isso. E os Estados Unidos não andaram a tentar... tentaram várias coisas pelo mundo fora, mas não andaram a tentar estabilizar os sítios de onde vêm muitos imigrantes. Nunca fizeram isso. Vinham muitos imigrantes e eles adaptavam-se bem ou mal com montes de problemas. Nós quando gostamos de Mas tiveram muita intervenção económica à volta. Aliás, quando não conseguiram ter, queriam embargos. Quando nós gostamos de chamar racistas e coisas horríveis à política americana, aquilo é um país multicultural, certo, uma democracia multiétnica. Mas esse teu exemplo é bom. É uma democracia multiétnica de uma maneira como nós não somos e vamos ter que aprender a ser. E isso vai ser uma trabalheira como foi nos Estados Unidos durante o século XIX inteiro, quando começou a haver católicos e depois não brancos e depois não sei o quê. Vai ser uma trabalheira e vai ser uma tensão social constante e é preciso depois delimitar quem é que está a favor de sermos humanos e quem está a favor de sermos bichos com os outros.
Fica agendado um enésimo. Nós estamos sempre a dizer que temos que fazer um programa especial, depois nunca fazemos, mas um dia fazemos só um mês Quando inteiro. não tivermos tema, ano quando não de tiver, especiais. Um ano de especiais. Para um ano vai ser um ano de especiais. Quando até não tivermos fazemos, 20 anos de existência. Vamos ainda mandar as pessoas a um sítio. 20 anos em cada perna. Exatamente. Vai, mas é pró. Ora bem, eu hoje vou mandar as pessoas a um filme com bonecos, que estreia esta quinta-feira, Com bonecos. que é o Divertidamente 2. Olha, Carmen. É um filme de giro, Inside Out, pronto, para as pessoas que só veem os títulos em inglês. Filme da Pixar, parece que está a correr bem. A Pixar não anda muito bem a nível de, portanto, bilhética. E este aqui é de facto, eu estou um bocadinho curioso porque o Divertidamente, o primeiro, era muito fixe, é aqueles bonequinhos que estão dentro da nossa, as emoções no fundo da nossa cabeça. E este segundo, pelo que vi, pode ser que sim, também que vá aos eixos, pode ser que sim. Eu gostei imenso do primeiro. Tem emoções novas. O que Acho que aparece o Karl. Karl Marx. Exato, sim. Vi um meme que era. Ai, querem ver? Há uma emoção nova, consciência de classe, e apoiar o Karl Marx com aquele. Pronto, é um bocadinho infinito, não é? Eu vi esse meme. E por isso, vamos ver. Olha, filmes com bonecos é sempre. João Maria Joné, vais mandar as pessoas onde? Olha, vou mandar as pessoas onde? Vou mandar as pessoas ao Festival Músicas do Mundo, porque eu não vou estar cá para mandar as pessoas a esse festival nas próximas. Por acaso esqueci-me de falar. esse é o de Sines. Sim. É o que ia dar prisão. Está-nos a dizer em direto que não está cá nas próximas semanas. É Olha, verdade. nem me disse Próximas nada. 2 semanas, esqueci-me de ter esta conversa. Vamos ter que ter uma reunião agora aqui. Esqueceu-se Sim. de ter esta conversa. Vamos fazer um extra agora aqui, reunião de reflexão. É isso. Vai lá Mara Andrade, eu gostava muito de ir, mas não posso. E o que é que eu vou mandar? Olha, li um livro da Dulce Maria Cardoso, nunca tinha lido e gostei. Chama-se Eliette. Gostei. Particularmente porque se passa em Cascais. E eu adorei que uma coisa que se passasse em Cascais, porque pronto, é onde Tu gostaste de uma coisa que se passa em Cascais, foi isso? Sim. Porque pronto, não me costuma acontecer eu ler Gostar de coisas. Não costuma acontecer eu ler livros de Cascais porque ninguém vive em Cascais, não é? Ninguém escreve coisas sobre Cascais. Mas pronto, acho que são essas as minhas recomendações da semana. Sim. Mais nada? Acho que não estou a ver mais nada. Lá há um álbum novo, uma coisa que eu não sei. Ok. Silva, vais mandar as pessoas onde? Pega um bocadinho de literatura só porque é lançado amanhã um Failed State do Sam Friedman, mas é daquelas coisas que é sempre. Grande homem. É enorme. Por isso é que é daquelas coisas. Apesar de ter este também. É daquelas coisas que se pode recomendar um bocadinho às escuras quase, mas como há uma grande expectativa, acho que é de ir a correr a agarrar aquilo. E depois, como dá fome a seguir a literatura tão boa, temos duas por acaso tenho, só tenho uma de gastronomia agora por acaso que é Gaspacho, bom para a tua mãe se quiseres, porque é em Évora. Semana do Gaspacho. Inhami. Semana do Olha, se a Gaspacho. minha mãe visse este podcast? Adoro Não Gaspacho. ouve, hein? Não. Adoro Gaspacho. Quando a família não ouve, está tudo bem. E o meu pai ouvia, mas depois deixou de ter tempo. Há muitos podcasts. Essa questão do tempo é uma boa desculpa, não é? Adoro Gaspacho. Encontravas os meus pais. Adoro os Gaspachos e os teus pais. Semana do Gaspacho em Évora. E depois temos duas feiras de artesanato, uma no Estoril, que eu vou feira de de artesanato, Estoril, não é? Que é uma coisa tão histórica. Já só vale Então, pela nostalgia. Yeah, já Claro, aquilo sim. já está moderno. Era uma das coisas que eu tinha aqui apontado, é como se perdeu bastante. Aquilo era muito fixe. Era, Agora até se paga a entrada. Tinha paga. pataniscas muito boas. sim, tinha mesmo coisas de artesanato como se estivesse na Zambujeira do Eu Mar. tinha- Agora chegas lá e é restaurantes, é Eu food tinha court. uma daquelas cadeirinhas de. aquelas de madeira e Mas verga. os da Madeira ainda lá continuam, acho eu. Tinha Eu ainda não fui lá. comprava-se, não sempre, não é? Quando deixavam um brinquedo de madeira, artesanato, um peão. Mas isso ainda há. Eu umas acho que é das únicas coisas que umas lá estão. galinhas que é tipo uma raquete e depois tinha as galinhas e tu giravas a bola e as galinhas picavam. Pá, sim, mas antigamente eu saía de lá, tipo, há uns anos. Uma vez comprei um jogo do galo para levar para a praia, que era um jogo do galo com umas peças. Era. Pronto, está bom. Continuo a dizer que isso ainda é das coisas que lá. Mas há uns anos eu saía de lá vestido como se fosse para o partido de Maria Escara. Estás a ver? Com aquelas coisas étnicas, sabes? Aquelas roupas. Dava para ir para o box, para uma vez lá.
pá, Olha, que eu podias ter adorava. aproveitado. Certo, mas tudo isso desapareceu. E havia colares e pulseiras e brincos e tudo isso. Havia Mas agora não. Antigamente é que era bom. Não tenhas a menor das dúvidas. feira E de uma artesanato. defesa tão acérrima de uma feira de artesanato, confesso. Porque é a não feira é- de É artesanato do capaz de ser das Estoril. coisas Não é. mais desinteressantes do Não mundo. Concordo era. contigo, mas a minha coisa aqui mais Não é só era, antigamente percebe. pagava-se e agora já não se paga. Pá, não percebem, não sabem o que é comer um caldo verde num pão com chouriço, comprar uma roupa étnica. Uma patanisca. Comprar um bocadinho de apropriação. Um brinquedo. Um bocadinho de apropriação cultural. É o que Já é. chega. Um brinquedo Acabou. de madeira. Não sabem. Brinquedo de madeira, Não sabem o que isso é. Não sabem o que isso é. pequenina, uma cadeira pequenina. Mas há outra feira de artesanato na Maia. Ora bem. Essa não sei, esta nunca fui, não Eu também sei, não. não sei comparar. Pronto, lá está. Não sei o que é que se tornou. Mas isto é para distribuir os mandatos, Se calhar porque vocês são devíamos muito centralistas e eu sou uma pessoa Se que. calhar devíamos ir. Se calhar devíamos ir à feira do artesanato na Maia. E depois ao Cool Jazz em Cascais. Que Sacana! Tinhas isso, não? Tinha. Temos muita pena. Mas eu ouvi aqui antes do começo do programa grandes elogios e, portanto, começou ontem. Não faço ideia qual é o cartaz, mas. Ontem que dia? Não Ontem, não faz terça-feira. ideia qual Hoje o é? cartaz. Porque hoje é quarta-feira, dia em que sai o dia de coleção. E portanto, como é que se chama aquilo? No Apiadeiro Manuel Pessoa, não é? Acho que sim. Pá, hipódromo! Hipódromo! Piadeiro. Apiadeiro. Tu tens a certeza da recomendação que estás a falar? Porque sequer do que é que estás a Certamente, falar? Está a ir ao improviso. Que é sempre a melhor. Cool Jazz. Não, desculpa. Só não me lembrei do nome, foi do Cool Hipódromo, Jazz. que é ao lado do Jardim Marcelo Carmona. Está feita a recomendação e os mandados. Chama-se Parque da Gandarinha, sou fascista. Maria, vais Parte mandar da as pessoas. Gandarinha. Olha, eu ao contrário de Zé Pedro Silva, vou mandar as pessoas ao Cool Jazz, mas vou sugerir cenas específicas, porque eu sei o que é que se passa lá. Pimba. Este domingo, Inês Lopes Gonçalves e o Ivo Costa, o seu marido, vão fazer um DJ set. Eles têm aos domingos uns DJ sets de entrada livre. Não é no hipódromo, penso que é no jardim. No Apiadeiro. Não, eu acho que é nos Jardins da Casa das Histórias, mas não tenho a certeza, confio. Em frente. Não sei quem é. Tá, mas eu estou a dizer às pessoas. Eu sei As que tu pessoas também sabes. podem ir ao site do Sim. Cool Jazz e ver. Pronto, Mas tu isso é vais este lá? domingo às 16. Haverá também um concerto de Dino Santiago, que será Amaro a fazer a abertura e que, não me lembro, este não sei o dia de cor. E também recomendo, o único a que eu poderei ir, provavelmente, que é a Inês Marques Lucas e Jamie Cullum no mesmo dia, que é dia 31 de julho, Isso que é no Cool encerra o Jazz? festival. É tudo. É tu, de facto. O Cool Jazz eu, de é um ano inteiro. Tu de facto não fazes recomendei uma puta coisa ideia. sem fazer. Não tu fazes deste puta ideia do que é que estás a falar. Tu deste, como é que eu ia dizer? O empurrão. Eu não faço Primeiro puta, passo. eu não faço puta ideia então o Pronto, que já é. não. Não, desculpa, claro que tenho. Os da Cult estarão nos Coliseus de Lisboa e no Porto na próxima semana. Porto, dia 16 e Lisboa, dia 17. E ninguém falou E acho que está quase tudo escutado. Estou a recomendar uma coisa escutada. Ninguém falou do Festival de Algés. Não sei o que Cri, é. cri. É o Nós Alive. Olha, está feito mais um dia de reflexão. Talvez dos piores, dos melhores. Ai meu Deus, queria dizer dos melhores. Quanto Dos melhores pior, que já melhor. fizemos. Ai, olha, fugiu-te a boca para a verdade. Ouçam pior, em melhor, pô. todas as plataformas. Nós não sabemos se voltamos, não é? A que dia Já é que é este fizemos, podcast? vai desculpa lá, acabar. já fizemos pior. Eu não volto. Pois. e Já eu também não sei. fizemos bastante pior. Eu não Essa sei. aqui também está Eu não muito- sei. Eu acho Já que fizemos pior, muito pior. Estou a brincar. não, eu acho que é sempre. Eu acho disto só mesmo morte. Ouçam-nos em todas as plataformas. Saudinha da boa, digo adeus aos senhores. Este episódio sai quarta-feira, mas ficará disponível para o mundo em várias plataformas. Adeus. Coitado O do país e o mundo. mundo. Até para a semana. Digo adeus aos senhores e às senhoras. E às Adeus. pessoas, no geral. Volta a esta parte. 1, 2, 3 e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para